Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma vez quero começar dizendo que para mim é uma grande honra e uma grande alegria saber que você está aqui comigo, saber que de uma maneira você clicou aqui nesse canal, clicou aqui nesse vídeo e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém? Para mim é motivo de satisfação ter você aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, deixe aí o seu like, aperte o sininho e programe para que assim automaticamente você possa receber todas as notificações do canal na exata medida em que eu for postando alguns vídeos. Amém? Bom, já sem perca de tempo, gostaria que você, se possível for, é claro, abrisse aí a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 6, vamos ver dois versículos, o 7 e o 8. Talvez você não tenha aí uma Bíblia do seu lado, mas se você não tiver, não tem problema nenhum, porque eu vou aqui fazer a leitura e dessa maneira você mesmo assim vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Bom, sendo assim, vamos então à leitura do texto da palavra do Senhor. Versículo 7 do capítulo 6 de Gênesis. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de havê-los feito. Ao 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Bom, somente até aqui. Essa vai ser a base que nesse momento eu vou utilizar para ministrar a palavra do Senhor para você nesse exato momento. Amém? Bom, baseando-me nesse mesmo texto, eu gostaria aqui de dar um tema para esta mensagem. E o tema que Deus me deu é esse: os 4 tipos de pessoas que Deus procura. Amém? Bom, nós sabemos e entendemos que um dia Deus, ele cria o homem, ele cria Adão. Mas quando ele criou o homem, quando ele criou Adão, ele não cria Adão para ser apenas mais uma de suas criações. Não, ele teve uma ideia brilhante. Ele um dia deu também um presente para este homem, para este ser no dia da criação. Qual foi esse presente que ele deu para Adão? Disse um dia a Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Sabemos que depois desse episódio ele vai lá, cria a Eva mais para frente, depois que ele colocou ele para dormir, tirando aí a sua costela. Na verdade, isso faz com que a gente pense e a gente chegue à conclusão de que a mulher foi feita para andar lado a lado com o homem. Não é mesmo? Não é verdade? Sabemos então que alguém assiste esta criação, alguém vê tudo isso. Só que quando esse alguém vê tudo isso, esse alguém fica com raiva, esse alguém fica não muito feliz com essa situação. Esse mesmo alguém, eu estou automaticamente me referindo ao anjo caído, a Lúcifer, a Satanás. Creio que muitos de vocês que estão me assistindo agora já sabem, já conhecem dessa história. Sabem que um dia Deus também deu uma ordem para esse casal, para esses dois. Que ordem foi essa? Eles estavam ali no Jardim do Éden, um lugar muito bonito que o próprio Deus havia preparado para eles e colocado eles aqui dentro nessa terra também. E Deus havia dado uma ordem: olha, tudo que tem aqui é de vocês, mas esta ordem é expressa. Eu não quero que vocês se aproximem desta árvore e desse fruto, porque esse fruto contém o conhecimento do bem e do mal. Foi dada a ordem, sabemos e conhecemos a história, estou correndo. Sabemos que Satanás, ardilosamente, ele vai e entra dentro de uma cobra, de uma serpente, e ali então ele começa a enganar a Eva, a enganar a esposa de Adão, dizendo que se eles comessem daquele fruto, eles seriam iguais a Deus, eles teriam conhecimento como Deus. Mas sabemos que isso não foi verdade. Sabemos que Eva cai no pecado e, consequentemente, depois também Adão caiu no pecado. E ao cair no pecado esse, claro, da desobediência, eles então abriram a porta, escancararam a porta para que o pecado entrasse na raça humana de vez. Para encurtar a conversa, sabemos que o homem começa a se multiplicar sobre a face da terra. Adão e Eva tiveram filhos, e esses filhos tiveram outros filhos. Enfim, o homem foi se espalhando com o passar do tempo no planeta Terra. E conforme o homem ia se espalhando, foi criando nações, foi surgindo nações, civilizações. E quanto mais o tempo passava, mas, infelizmente, lamentavelmente, o homem, a criação, estava se perdendo em meio ao pecado, porque a partir dali, coisas ruins aconteceram, coisas ruins começaram a acontecer. Ora, voltando um pouco mais para trás, ainda no tempo de Adão e de Eva, sabemos que eles tiveram ali 2 filhos conhecidos, Caim e Abel. Sabemos que um mata o outro por inveja, ali então dá início ao primeiro homicídio na face da terra, enfim.
Dali para frente as coisas só foi andando para trás. O homem só foi se afastando de Deus. Mas deixe-me abrir aqui um parêntese especial. Deixe-me aqui falar algo especial para você. Sabemos que quando Deus cria o homem, cria Adão, como eu já falei, ele dá a Adão um presente. Presente esse que é ser a imagem e semelhança de Deus. Sabemos também que alguém assistiu a essa situação e não ficou nada feliz. Mas esse alguém um dia queria ser como Deus, queria ter o brilho de Deus, queria tomar o lugar de Deus. Aí Deus vai expulsa ele do céu, estou falando de Lúcifer, mas aí Deus agora faz uma criatura e dá para essa criatura algo que ele não deu para Lúcifer, ou seja, o direito de se parecer com Deus, de ter a imagem e semelhança de Deus. E aqui está um dos principais motivos que leva o diabo a nos odiar. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele morre de inveja. Por quê? Porque ele vê, ele enxerga algo que ele queria ter, que é a aparência igual a de Deus. É eu que estou falando? Não, é a palavra que está dizendo. O próprio Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É por isso que o diabo olha para você e tem tanta raiva, quer te destruir, quer te aniquilar, quer fazer com que você se afaste de Deus. É porque, na verdade, o grande sentimento que habita no coração de Satanás é a inveja. Ele é invejoso, ele morre de inveja de mim, morre de inveja de você por causa disso, porque ele queria algo que Deus não deu a ele, mas ele deu para mim e para você. Portanto, quando o diabo olhar para você, quando ele menosprezar você, quando ele humilhar você e dizer que você não é nada, e dizer que você não é ninguém, vá para frente do espelho e tenha a certeza e fique feliz, fique contente, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Bom, voltando aí ao texto, voltando aí à história vai continuar, como eu falei. O homem lamentavelmente vai se separando de Deus por conta do pecado e das coisas erradas. Aí um dia Deus olhou para a terra e viu alguém. Esse alguém era diferente. Esse alguém era alguém que não tinha se corrompido mesmo em meio àquela geração tão podre da época. Quando ele olha para alguém, ele tem uma ideia. Bom, eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo, mas eu vou dar uma nova chance, uma nova oportunidade para a humanidade. Como que Deus fez isso? Deus olhou para a terra, Deus, quando ele viu a terra, ele viu alguém que era diferente. Esse alguém, claro, é o personagem central, principal dessa história. Estou falando de Noé. O que Deus falou com ele? Olha, Noé, vou fazer o seguinte, eu vou começar tudo e vou recomeçar tudo através de você, mas eu vou dar uma missão para você. Eu vou dar algo para você fazer. Eu quero que você construa uma arca, que é nada mais nada menos do que um barco gigante. Quando você construir a arca, vai entrar você, a sua esposa, os seus filhos e as esposas de seus filhos, acompanhado também de alguns animais, de pares de animais que eu vou enviar até você. Você vai pegar alimento para vocês e vai pegar alimento também para eles. Porque eu vou destruir a terra. Vai cair um dilúvio sobre a terra e você vai construir esse barco, você vai construir essa embarcação e vai entrar dentro. Só vai sobrar vocês. Bom, sabemos do que acontece. Claro, aquilo que Deus havia falado havia acabado de se cumprir. Caiu-se o dilúvio na terra, salvaram-se ali os pares de animais juntamente com a família de Noé. E através de Noé, Deus vai e reconstrói, ou seja, dá mais uma oportunidade para a humanidade e resolve construir a humanidade do zero novamente. Espero que até aqui vocês tenham entendido e compreendido. Eu fui um pouco correndo para que muitos entendam a história. Agora eu quero sair da parte explicativa do texto e entrar na parte da revelação do céu para sua vida. Bom, quando eu observei esse texto, quando eu vi esse texto, Deus começou a falar ao meu coração. E eu peguei aqui um caderno e comecei a fazer aqui algumas anotações que eu coloquei em minha pasta. E essas anotações eu quero transmitir com você. Quando eu olhei essa palavra, eu observei que Deus olhou para a terra e ele encontrou alguém que era especial. Hoje, passando para os dias de hoje, nós estamos num momento difícil, num momento de dificuldade, num momento onde a humanidade também, infelizmente, está se perdendo em meio ao pecado. Aí Deus falou comigo, sabe o que Deus falou comigo? Que da mesma maneira que naquela época ele viu a diferença em Noé, ele encontrou uma pessoa diferente, não é? Através de Noé. Então Deus olha para esta geração. Sabemos que Noé passou, Noé morreu, mas hoje Deus está à procura de pessoas que sejam diferentes, pessoas que mostrem a diferença nessa nação, ok? Que pessoas que sejam diferentes neste mundo.
E eu notei, estudando a palavra de Deus, que ele procura 4 tipos de pessoas diferentes, assim como Noé foi diferente. E é sobre esses 4 tipos de pessoas que eu quero falar agora, ok? Vamos então, olha aqui, o primeiro tipo de pessoa que Deus encontra nessa atual geração são todas as pessoas que sempre oram diante de sua presença, ok? Se tem uma coisa importante nesse tempo, se tem algo importante nesse momento ao qual nós estamos vivendo, é a oração. Meus amados e queridos irmãos, em toda a história moderna da humanidade, nós estamos vivenciando em um tempo onde vai ficar marcado negativamente para a história. Eu não quero aqui entrar em detalhes, nós sabemos, nós entendemos o que está acontecendo sobre a face da terra, é algo sério, é algo que a gente tem que parar para pensar, parar para analisar, é uma coisa que não é brincadeira. Estamos aí vivenciando tempos difíceis, tempos trabalhosos. Mas Deus disse ao meu coração, Ele encontra pessoas que oram. Por quê? Porque sabemos que a oração é importante. Os nossos antigos pastores, os nossos antigos e atuais mestres também nos ensinaram que a oração é a chave da vitória. Se você quer ver o nosso país, a nossa nação, o mundo longe desta praga, desta peste, só tem uma solução: orar. É eu que estou dizendo? Não, é a palavra do Senhor que afirma isso, porque a palavra do Senhor diz que o povo que se chama pelo nome dele, se humilhar, orar e buscar a tua face, ele vai vir os altos céus, vai perdoar nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. Basta você fazer uma pesquisa e você vai encontrar este versículo. Eu não vou aqui me aprofundar, eu apenas quero que você pesquise, porque eu quero que você cresça na graça e no conhecimento também. A oração é importante. Uma coisa que eu notei, que eu percebi, é que muitos estão dentro de casa por conta dessa situação. E há um versículo na palavra do Senhor que diz, Mateus 6, depois você pode ver aí na sua casa, que diz assim: entra no teu quarto, fale com teu pai, que em segredo ele vai te responder. Amém? Então é uma coisa que Deus quer nesse momento. Talvez você está aí na tua casa trancado, talvez você está aí na tua casa e não pode sair para ver o seu pai, para ver sua irmã, para ver sua mãe, sua namorada, o que seja, e você está sem saber o que fazer. Você está aí parado, mas eu digo para você, vamos orar, vamos entrar no nosso quarto, vamos entrar no lugar onde Deus nos proporciona para poder orar, para poder buscar. Sabe uma coisa que eu notei? É que antes dessa situação que nós estamos atravessando, vivenciando, lamentavelmente, as pessoas têm buscado tempo para tudo, mas infelizmente não têm deixado um tempo para Deus. Então muitas pessoas agora estão tendo tempo. Eu sei que é complicado ficar em casa, eu sei que muitos de vocês querem trabalhar, querem suas vidas de volta, mas nós temos que entender que esse é o tempo onde a gente tem que buscar a Deus. Nós temos que entender que nós estamos vivenciando um tempo negativamente histórico e nós só vamos sair daqui através da oração. É eu que estou dizendo? Não, é a palavra do Senhor que está dizendo. Basta você ver o que está escrito no exato momento, no exato versículo que eu acabei de mostrar para você. Muitos têm buscado tempo para tudo, tempo para ir numa fazenda, tempo para tomar um sorvete, tempo para ir no cinema. Não estou dizendo que é pecado, não é pecado, mas muitos têm tempo para tudo, mas lamentavelmente não tinham tempo para Deus. Mas tudo que Deus quer é um tempo que a gente possa reservar para Ele, porque nós somos filhos dele. E qual pai não quer ter um relacionamento de intimidade, de conversa com o filho? Não é verdade? Deus também é assim. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade com o povo dele. Deus quer ter intimidade com a nação dele. Amém? Então esse é o primeiro tipo de pessoas que Deus está procurando. Pessoas que oram, pessoas que intercedam. Pessoal, eu quero aqui aproveitar esse gancho. Vamos falar uma coisa aqui. Vamos orar não somente pelos nossos familiares. Não vamos orar não somente pelas pessoas que estão afastadas. Não, vamos nos unir em oração, independente da sua placa, independente do ministério ao qual você pertence. Vamos orar pelo mundo. Vamos clamar pelo mundo, pela cura do mundo. Alguns dizem que a ciência pode trazer a solução definitiva para esse problema. Eu até creio que a ciência pode trazer uma colaboração, mas a cura total e completa para os problemas desse mundo, para aquilo que assola este mundo, nós sabemos o que é. É o Senhor Jesus, é o nosso Deus, porque uma coisa eu tenho certeza,
essa situação pode ser grande, pode ser imensa, mas o nosso Deus é maior do que toda situação, é maior do que tudo aquilo que nós estamos enfrentando, é maior do que toda a pandemia que já existiu na face da terra. Ah, é grande, é gigante, sim, mas todo gigante perante o nosso Deus, ele cai. É só você olhar a história de Davi e Golias. Amém? Vamos então para o segundo tipo de pessoas ao qual o grande Deus está à procura. Olha aqui, o segundo tipo de pessoas que Deus procura são essas aqui. As pessoas que verdadeiramente estão adorando a Ele. Há um versículo que diz assim, que Deus, Ele procura os que o adorem, mas que o adorem em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque lamentavelmente quando nós olhamos para esse mundo e quando nós vemos também a história humana lá para trás, nós vamos encontrar duas classes de pessoas. As pessoas que adoram a Deus em todo o tempo e as pessoas que adoram a Deus somente da boca para fora. Lamentavelmente é isso que acontece, é isso que ocorre. Porque muitos adoram a Deus só quando o bolso está cheio de dinheiro, só quando a casa está indo boa, não é verdade? Muitos adoram a Deus só na hora da bonança, mas aí quando Deus quer mandar uma aprovação para um camarada, para testar o camarada, aí o camarada não quer saber de adorar. Tem gente que só adora no tempo bom. Não, pessoal. Nós temos que adorar a Deus não só por aquilo que Ele pode dar, mas nós temos que adorar a Deus, mas, claro, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na nossa vida e na nossa história. Deus, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus carinhoso. Deus nos ama tanto que um dia Ele deu o seu único filho para morrer por nós. O seu único filho, aquilo que Ele tinha de mais valioso, o tamanho é o amor e o carinho que Ele tem por mim e por você. Você aí está me assistindo, talvez você não fez uma aliança com Ele, não fez uma aliança com Cristo. Talvez você está afastado, está aí me assistindo. Se você porventura está afastado, é tempo de voltar. É tempo de voltar. Agarre as oportunidades que o Senhor teu Deus te dá. É tão bom a gente estar na presença de Deus. É tão bom a gente contar com Deus mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à dificuldade, não é verdade, não é mesmo? Então a gente tem que adorar a Deus de verdade. Adorar a Deus não só quando tudo vai bem, mas em todos os momentos. Quer ver? Eu vou dar aqui um exemplo. Quantos de vocês aí não conhecem a história de Paulo e Silas na prisão? 2 missionários, 2 homens que eram usados por Deus. Um dia eles estavam fazendo a obra de Deus e por fazerem a obra de Deus, eles foram ali apedrejados, atacados, julgados e lançados numa prisão. Tudo isso só porque eles fizeram a obra de Deus e através deles Deus foi e libertou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Uma jovem essa que era escrava, que dava grande lucro aos seus senhores. Nós sabemos a história. Eles pagaram alto preço, mas mesmo tendo pagado alto preço, mesmo eles apanhando, mesmo eles sendo julgados e lançados em uma prisão, mesmo em meio a uma adversidade, sabe o que eles fizeram? Eles adoraram. Eles adoraram porque sabiam que Deus era Deus. Eles adoraram porque sabiam que Deus era maior do que toda aquela situação. E como eu já disse, volto a dizer, Deus é maior e mais poderoso do que toda essa situação. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, quando Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade, quando eu olho para a palavra verdade, eu já falei isso no canal, eu logo encontro, eu chego à conclusão de que existem também os falsos adoradores, os adoradores de mentira. Mas eu quero crer, eu quero acreditar que nessa geração não tem só adoradores falsos não, mas tem os adoradores verdadeiros. Tem o tipo de pessoa que adora de verdade, que adora a Deus por amor, que adora a Deus pelo carinho mesmo, que adora a Deus porque um dia Ele deu o seu único filho, seu único e amado filho para morrer por nós. Pessoas que tenham gratidão, pessoas que são gratas a Deus pelo aquilo que um dia Ele fez. Sim, tem os falsos, mas Deus procura os verdadeiros. Talvez você ainda não foi um verdadeiro adorador, não teve a postura de se tornar um adorador de verdade, mas esse é o tempo de você tomar essa postura e adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Vamos ser mais gratos a Deus pelas coisas que Deus nos proporciona. Somente o fato de estarmos vivos e respirando já é motivo de adorarmos a Deus. Somente o fato do Senhor Deus ter nos proporcionado vida, saúde, já é motivo para engrandecermos e adorarmos o nome dEle. Amém? Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele te deu. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele te dá. Amém? Glória a Deus. Espero que até aqui você tenha entendido e compreendido estas coisas que tenho falado a você. Olha aqui, o terceiro tipo de pessoa que Deus está procurando nessa geração. Olha, todas as pessoas que sempre estão sonhando diante de sua presença.
Nós estamos vivenciando um tempo de complicação, não é? Um tempo de dor, não é? Um tempo difícil. O tempinho chato. O tempinho difícil. Eu, assim como você, também estou sendo aqui prejudicado. Todos nós estamos sendo prejudicados. Existem pessoas que deixaram de sonhar nesse tempo. Existem pessoas que deixaram seus sonhos, largaram seus sonhos, largaram aquilo que um dia o próprio Deus colocou no coração deles. Deus está à procura de pessoas que sonham. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós iremos encontrar uma pessoa, uma mulher chamada Ana. Ana, que era casada com um homem chamado Elcana, mas tinha algo na vida dela que atrapalhava a vida dela. Ela tinha o ventre seco, ou seja, ela não tinha a capacidade de gerar um filho, de dar um filho para o seu esposo. E isso na época era motivo de muita vergonha. E tinha uma lei antiga que o homem poderia se casar com uma segunda esposa, tomar por esposa uma segunda mulher. E essa segunda mulher, por sinal, poderia dar filhos ao seu esposo. Filho que eu já ensinei, que eu já falei nesse canal, que é uma coisa muito importante. Nós sabemos e entendemos que filhos são herança do Senhor. E o povo de Deus naquela época já levava muito isso a sério. Porque filho não é apenas mais um. Filho é a pessoa, é o ser que vai levar a continuidade genética, a continuidade histórica da família. E ela não poderia fazer isso, mas mesmo assim ela tinha um sonho. Aí aquela pessoa ao qual foi tomada por esposa, a segunda esposa, teve filhos com o marido dela, com Elcana. Mas em vez de ficar quieto, não ficou quieto não. Abriu a boca e começou a atacar aquela que tinha o sonho de ter um filho mesmo sendo estéril. Aí um dia ela toma vergonha, né? Levanta assim, vai para a casa do Senhor Jesus, vai orar, vai para a casa de Deus, vai buscar a presença dele e ora. Quando ela ora, ela pede o filho para Deus, só que ela também falou algo que chamou a atenção de Deus. Senhor, se tu me deres um filho, varão, eu entregarei ele na tua casa. E Deus precisava de um profeta. Naquele momento a nação de Israel precisava de um profeta e eles precisavam de um filho. Aí Deus ouviu aquilo e a história diz que na mesma noite o Senhor se lembrou dela. Ou seja, ela foi ali, procurou seu marido, ambos tiveram aquela relação sexual que todo casal tem, que é normal, é natural. E meses depois ela engravida. Deus realiza os sonhos dela, mesmo parecendo ser impossível aos olhos dela. Talvez você está vivendo essa situação e você colocou um sonho, um projeto que habita dentro do seu coração diante das mãos de Deus. E aí vem essa pandemia, vem esse momento difícil e talvez você está achando impossível de um determinado sonho seu acontecer. Mas eu quero aqui reforçar algo para você e dizer algo para você que a palavra do Senhor diz lá em Lucas 1:37. Diz assim, que o impossível para Deus não existe. Se você colocou algo nas mãos de Deus e esse algo, esse sonho vai contribuir para o seu crescimento espiritual, vai contribuir para o crescimento do reino, eu quero dizer a você que vai se cumprir sim, queira Satanás ou não. Lembre-se, o impossível para Deus não existe. E aquilo que você colocou nas mãos de Deus, querendo Satanás ou não, querendo o diabo ou não, se for da vontade de Deus, é claro, vai se cumprir. Por que eu falo isso? Porque existem coisas, existem algo que a gente pede para Deus que lamentavelmente passa o tempo e nos afasta de Deus. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que aonde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Você pode sim sonhar, você pode sim pedir algo para Deus grandioso, mas não ame esse algo mais do que a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Amém? Esse é mais um recado de Deus para você. Olha aqui. A pessoa, o quarto tipo de pessoa que Deus está procurando. Todas as pessoas que não se conformam com certas situações. Amém? Quando eu olho para isso, eu automaticamente vou olhar para o livro de Juízes e vou ali observar a história de um certo homem chamado Gideão. Já estou terminando já a mensagem. Gideão, que olhava a nação de Israel, que olhava a pátria dele que estava passando por dificuldade, a pátria dele que estava passando por problemas, ele olhava aquilo e não aceitava. Aí foi um anjo até a ele e disse assim: valão valoroso, o Senhor Deus é contigo. Aí ele vendo aquela situação e ele olha para aquele ser e disse assim: se o Senhor é comigo, então por que a minha situação está assim? Se o Senhor é comigo, então cadê as promessas? Ou seja, Deus procura pessoas inconformadas com determinados tipos de situação. Talvez você está me assistindo e está observando, olhando a situação que está a nação do Brasil, a República Federativa Brasileira.
Talvez você está aí me observando e não está contente com algumas coisas que estão acontecendo. Mas Deus procura pessoas assim, pessoas que não aceitem a situação, mas pessoas que também, além de não aceitarem a situação, se coloquem na brecha, se coloquem na posição, tudo certinho, tudo bonitinho, para que o nosso Deus possa usar grandiosamente na face da terra. Eu quero aqui dizer a você algo, Deus quer usar você também. Deus quer fazer de você uma pessoa bem usada também, mas eu quero dizer a você que você tem que colocar a vida no altar, você tem que ter vida de oração, você tem que, fazer aquilo que a palavra do Senhor diz, buscar o Senhor enquanto é tempo. Nós temos que levar uma vida de separação a Deus, uma vida de oração, colocar, a nossa vida na posição para que Deus possa nos usar. Eu estou aqui usando meu celular agora, para que Deus possa usar a minha vida, eu tive que pagar um preço também. Se você quer ser usado por Deus, então use as armas que o Senhor Deus te dá. Nesse momento, eu estou aqui usando o meu dom. Nesse momento, eu estou usando uma arma que o Senhor, meu Deus, me deu, que é o celular. Através dessa mensagem, eu creio que essa mensagem vai chegar ao coração de muitos, nas mãos de muitos. Mas eu quero dizer a você, se você é um desses tipos de pessoas que o grande Deus está procurando, meus parabéns. Se você se encaixa, se você se enquadra nesse tipo de pessoa que Deus procura nessa geração, assim como no passado Ele procurou Noé, meus parabéns. Continue nessa força, coloque na posição, coloque-se na brecha para que o Senhor Deus possa te usar. Faça como Elias. Se o seu altar está quebrado, conserte o seu altar. Ou seja, se aquilo que estiver torto na sua vida e você conseguiu ver, então vai lá, conserta para que o Senhor Deus possa te usar. Você está aí me vendo, me assistindo, Deus me usando, mas eu quero dizer a você que do mesmo jeito que Ele capacitou a minha vida, Ele vai capacitar a você também. Amém? Deus vai te usar também com poder, autoridade e graça. Use as armas que o Senhor Deus te dá. Se você tem o dom de louvar, louva. Se você tem o dom de louvar, faça aquilo que o Senhor Deus colocou no seu coração. Se você tem o dom de pregar, pregue enquanto é tempo. Ministre a palavra de Deus enquanto é tempo. Não deixe as almas se perderem. Ministre a palavra do Senhor. Deixa Deus te usar, porque através da sua vida, muitos ainda vão servir a Deus em espírito e em verdade. Muitos ainda vão ser salvos antes do soar da trombeta, antes do final dos tempos.